Sou a professora Lídia Marangon, sou professora de Direito Processual Civil do Gran Curso Online e é um prazer estar aqui com vocês nessa semana decisiva, preparatória para o concurso da Polícia Federal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e eu estou acompanhando vocês aqui no chat do YouTube do Gran Curso Online e quem está aqui comigo hoje à noite, Rafaela, Amanda, Lízia, nossa, muitas delegadas, futuras delegadas aqui, hein? Ricardo Aquino, Sandro, professor Rafael de Oliveira, boa noite, tudo bem? André, Tássia, Cristiano Mendes, boa noite, pessoal. Giovanni, então vamos lá. É isso aí, ó. Vocês todos firmes e fortes na preparação, tenho certeza absoluta que vão conseguir lograr êxito nessa aprovação e depois mandem aí uma mensagem para mim lá no Instagram, @prof.lidiamarangon, para dizer qual foi aí a sua expectativa, qual foi o resultado da sua prova, se você foi bem, que eu tenho certeza que você vai ser, está preparado para isso, e também para me contar da sua aprovação futura, tá bom, pessoal? Vamos começar? Hoje eu preparei uma aula com base aí nos pontos do nosso edital de Direito Processual Civil e focando naquilo que eu tenho impressão que o examinador vai cobrar de vocês aí no próximo final de semana. Então, muito importante a gente focar nesses pontos, fazer uma revisão final para vocês fazerem aquela análise e relembrar, porventura, algum ponto que você esteja aí um pouco mais esquecido. Então, meu papel aqui hoje é esse, tá certo? Vamos começar então aqui com o nosso material. Tá aqui para vocês, ó. Delegado da Polícia Federal, minhas redes sociais, para quem quiser falar comigo, tá? @prof.lidiamarangon e @asdefensoras. Então vamos lá, pessoal. Aqui está o edital de vocês, né, na parte de Direito Processual Civil. São pontos que, comparados a outros concursos em que são exigidas esses pontos de Direito Processual Civil, nós temos aqui um edital relativamente enxuto com relação a Direito Processual Civil. Outras carreiras exigem bem mais Direito Processual Civil, mas não é por isso que vocês podem negligenciar a matéria, tá certo? Porque a gente sabe que quem está fazendo concurso para delegado gosta muito e tem razão em focar em direito penal, direito processual penal, mas esses pontos aqui podem separar os meninos dos homens, então fiquem atentos, e as meninas das mulheres. Então vamos ficar atentos e atentas aqui a esses pontos de direito processual civil, tá certo? Continuando então na nossa aula de hoje, vamos fazer aqui alguns itens e aí eu vou explicando para vocês a matéria, tá bom? Então vamos lá. Olha só o que diz aqui o item número 1. Ainda que detenha competência para decidir de ofício determinado assunto, o juiz só poderá fazê-lo se permitir às partes a manifestação expressa sobre a matéria. Então vejam só, o que esse item aqui está querendo cobrar de vocês, pessoal? Ele cobra de vocês um estudo a respeito das normas fundamentais do direito processual civil. Então, quando vocês vão lá no CPC, do artigo 1º até o artigo 12 do CPC, vocês têm essa parte de normas fundamentais. Todas as vezes que nós temos concursos públicos em que se exige o direito processual civil, o examinador não deixa de colocar uma questão a respeito desse ponto. É muito, muito, muito raro ele não exigir normas fundamentais, que está ali dentro daquela parte inicial do CPC, também exige alguma coisa sobre jurisdição. Então, nesse item número 1, é isso que o examinador quer saber de vocês, se você estudou essa parte aqui do CPC, tá certo? Então, vamos lá. Ainda que detenha competência para decidir de ofício aquele assunto, o juiz ele poderá fazê-lo somente se permitir às partes uma manifestação expressa sobre aquela matéria. E aqui a gente tem um item certo e eu vou explicar para vocês por quê. O CPC tem um artigo que é o artigo 10. O artigo 10 ele vai falar justamente isso, que o juiz ele não pode em nenhum grau de jurisdição, então em todos os graus de jurisdição, o juiz, quando ele for se manifestar sobre alguma coisa, ele precisa dar a oportunidade à parte de manifestação sobre aquele assunto, ainda que ele esteja tratando de uma matéria que ele poderia, por exemplo, decidir de ofício, tá certo? Isso porque isso evita
por exemplo, que as partes sejam pegas de surpresa. Então, aqui uma das finalidades do artigo 10 é evitar decisão surpresa. Além disso, quando o juiz dá a oportunidade em todos os graus de jurisdição para que as partes se manifestem antes dele decidir, mesmo que ele pudesse decidir de ofício, além de evitar decisão surpresa, o que o magistrado está fazendo, pessoal? Ele está também dando aqui prevalência ao princípio do contraditório, que vocês já sabem, né? Não pode ser um contraditório respeitado apenas no seu aspecto formal, mas precisa ser também respeitado no seu aspecto substancial, que é o quê? Justamente a oportunidade que a parte tem que ter, não só de participar do processo, mas também de poder influenciar o juiz. Então, é um poder de influência da parte em relação ao juiz no que tange aquilo que ele vai decidir, tudo bem? Então, essa questão número 1 está certa, porque o juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição sem dar a oportunidade das partes se manifestarem, ainda que aquela matéria seja uma matéria da qual ele poderia decidir de ofício. Isso tudo com base, com a finalidade de evitar decisão surpresa e respeitar de forma ampla o princípio do contraditório, que é tão importante no direito processual civil. Tudo bem, pessoal? Então, item 1, item correto, tem tudo isso aí como pano de fundo da questão. Então, passamos aqui para a próxima questão. Olha só, questão número 2. Dado o princípio da demanda, o juiz não pode agir sem ser provocado pelo interessado, salvo no caso das exceções previstas em lei. Então, vejam bem, o que essa questão está dizendo? Que nós temos um princípio chamado princípio da demanda, é um princípio da jurisdição, e esse princípio, ele também é chamado de princípio da inércia, ou também é chamado de princípio dispositivo. Então, lá na prova de vocês, pode ser que o examinador coloque esses 3 nomes e ele vai estar falando da mesma coisa, tá bom? Então, olha só, o processo, ele começa como? Ele começa por iniciativa da parte, mas ele se desenvolve como, pessoal? Ele se desenvolve por impulso oficial. E onde é que está escrito isso? Lá no artigo 2º do Código de Processo Civil. Esse artigo 2º, então, ele traz 2 princípios. O princípio da demanda, ou princípio da inércia ou dispositivo, e no finalzinho da sua redação, o princípio do impulso oficial. Então, toda vez que nós falamos de jurisdição, a regra é que a jurisdição ela precisa ser provocada. O magistrado ele não fica buscando dar início a procedimentos. Por quê? Porque senão isso feriria o princípio da imparcialidade do juiz, tudo bem? Ele já teria de antemão que fazer uma análise a respeito daquele caso e por conta disso ele ajuizaria uma demanda. Então, para que isso não aconteça, para que não se fira o princípio da imparcialidade, o legislador de 2015 trouxe aí no artigo 2º o princípio da demanda, ou princípio dispositivo, ou princípio da inércia, e também o princípio do impulso oficial. O que significa isso? A parte busca o Poder Judiciário para dar início aos processos, para dar início às demandas. Mas, a partir do momento em que ela provoca o Poder Judiciário, aquele impulso do processo é realizado pelo juiz que o preside, que o comanda. Então, ali vai haver um impulso oficial, tudo bem? O impulso oficial não significa que a parte não possa desistir daquele processo, ela pode. O que queremos dizer com impulso oficial significa que os comandos serão dados pelo magistrado para que aquele procedimento tenha o andamento devido, independentemente da parte querer ou não, tá certo, pessoal? Então, quando nós estudamos esse artigo 2º, vem aí a questão e diz: dado o princípio da demanda, o juiz não pode agir sem ser provocado. Essa é a regra, certo? Pelo interessado, salvo nos casos das exceções previstas em lei. E aí, quando a gente fala em exceções previstas em lei, normalmente o que o examinador faz? Ele coloca uma exceção
que existia no CPC de 1973, mas não existe mais para confundir você. Porque às vezes você estudou já há algum tempo e aí não lembra mais as exceções. Então existem algumas exceções ainda dentro do CPC que admitem a atuação ali do juiz de ofício. Admitem, por exemplo, a restauração de autos é um procedimento que pode ser iniciado de ofício pelo juiz. Mas, por exemplo, o inventário não pode mais. No CPC de 73, podia, falecendo uma pessoa, se ninguém desse início ao procedimento de inventário, o próprio juiz poderia dar início. Atualmente, o CPC de 2015 não permite mais. Existem alguns incidentes também que podem ser iniciados pelo juiz ou pelo magistrado que estiver ali comandando aquela situação, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, tá bom? Então, vejam bem aqui, a questão número 2 é uma questão certa com base no artigo 2º do Código de Processo Civil. Ótimo. Agora passamos aqui à questão número 3. Questão número 3. A jurisdição não pode ser considerada uma função unitária em razão da diversidade de instâncias, juízos, competências e áreas do direito. Então, o que essa questão está dizendo? Ela quer dizer o seguinte, que a jurisdição ela não é una. Não é una por quê? Porque ela teria ali juízos diferentes, ela teria graus, ela teria divisão de atuação por conta das regras de competência. Isso é certo a gente afirmar? Com certeza não. A jurisdição ela tem uma característica que é justamente a sua unidade. E o que é jurisdição? É aquele velho conceito que nós da área do direito já sabemos, que é o poder-dever do Estado de dizer o direito naquele caso concreto, de solucionar uma lide. E o que seria uma lide? É solucionar aquele conflito, aquela pretensão que é levada ao Poder Judiciário e é resistida pela parte contrária, tudo bem? Quando a gente fala em jurisdição, nós estamos então falando de um poder-dever, que é uno, ele é exercido em todo o território nacional. Mas, obviamente, pessoal, que para que a gente possa organizar e aplicar de forma devida a jurisdição, é necessário que haja algumas regras de competência. E, portanto, as regras de competência, elas, na verdade, são regras trazidas pelo legislador para justamente fazer com que haja uma organização e a melhor aplicação da jurisdição no território nacional. Nosso país é quase um continente. Então, se a gente não tiver regras de competência, fica impraticável você organizar a jurisdição dentro do nosso território nacional. Mas a situação, o fato de nós termos regras de competência, de nós termos diversas instâncias, juízos, de nós termos diversas áreas do direito, não faz com que a jurisdição deixe de ser una, tá certo? Então, o item 3, ele está errado, porque nós temos como, por exemplo, características da jurisdição. Então, vamos lá. O que são as características da jurisdição? Nós temos como características da jurisdição, por exemplo, a existência de lide, a existência de partes, e aqui eu estou falando de jurisdição contenciosa, tá? E não da jurisdição voluntária. A gente tem aqui uma questão de imparcialidade do juiz. Nós temos a definitividade. O que significa isso? Significa que as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário, elas têm uma característica que é aquela possibilidade de formar a coisa julgada material, ou seja, tornarem-se definitivas, tá certo? Imutáveis. Então, isso é muito importante. E uma outra característica é a unidade, ou seja, embora a gente tenha regras de competência diferenciadas, isso aqui não faz com que nós tenhamos diversas jurisdições. Nós temos uma jurisdição única, né, para o nosso ordenamento jurídico. Entenderam isso? Então, a situação aqui da questão que diz que ela não pode ser considerada uma função unitária é errado, torna o item errado. Compreenderam o porquê? Que bom. Então, vão falando aí, tá certo, pessoal? Compreenderam tudo isso aí?
Então é isso. Vamos lá agora passar para o nosso item número 4, beleza? Vamos lá então. Item número 4. A lide é o conflito de interesse qualificado pela existência de uma pretensão resistida, sendo sempre de competência do Poder Judiciário. Então vamos lá. A lide, o que é a lide? É o conflito. Então aqui está certo, né? O conflito existente entre as partes, né? Ele se qualifica por uma pretensão que é resistida? Sim. Professora, eu sempre ouvi falar nisso. Lide é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Eu não entendo nada disso. Como é que funciona isso? Olha, pessoal, é basicamente o seguinte. O A, que é a parte autora, ela tem o quê? Ela tem um interesse, certo? Ela tem um interesse. O B, que é a parte ré, ela tem um outro interesse. Então, vejam que aqui a gente tem interesses que não são semelhantes, são interesses antagônicos. Quando o A resolve buscar o Poder Judiciário para acionar o B, o que ele está falando aqui? Ele está falando que existe um conflito entre esses interesses, ou seja, o interesse dele está conflitante com o interesse da parte contrária, e esse conflito de interesses, ele é qualificado, ele é caracterizado por uma pretensão, que é a pretensão de A, certo? Porque A tem pretensão aqui de ganhar a causa, ele é qualificado por uma pretensão de A que é resistida por B. Então, o B, que é o réu, ele resiste àquilo que o A está querendo. Isso é uma lide, tudo bem? Isso é um conflito levado à solução da jurisdição. Aí eu pergunto para vocês, sendo sempre de competência do Poder Judiciário, esse finalzinho aqui, ó, ele torna o problema da questão uma questão errada. Então, aqui a gente pode realmente falar que o conceito de lide está certo, mas a gente não pode falar que é uma coisa que será sempre resolvida ou sempre de competência do Poder Judiciário. Por quê? Porque existem outras formas, né? Outros meios de solucionar as lides que não necessariamente o Poder Judiciário. Como, por exemplo, é possível que as partes façam ali uma autocomposição e entrem em um acordo por conta própria? Sim. É possível que eles utilizem a arbitragem como forma de solucionar o seu conflito? Sim. Então, existem outros meios, tá? E não só o Poder Judiciário. Isso aqui é o que a gente chama de sistema multiportas ou sistema multi-door system, também aí do inglês, tá bom? Ou sistema multiportas. É como se funcionasse assim. A pessoa, quando tem uma lide para ser resolvida, ela pode procurar diversas portas. Ela pode procurar mediação, ela pode procurar conciliação, ela pode procurar arbitragem, ela pode procurar a jurisdição. Então, existem várias portas e não apenas uma para ela. Tudo bem, pessoal? Quando a gente fala em arbitragem, a gente está falando aqui de uma forma de solucionar conflitos também, não é isso? E eu coloquei esse ponto específico aqui porque eu recebi muitas perguntas de alunos do concurso aí da Polícia Federal dizendo o seguinte: professora, se cair na prova sobre a natureza jurídica da arbitragem, eu tenho dúvida se isso é um equivalente jurisdicional ou se a arbitragem é uma jurisdição, se ela é jurisdição. E aí, pessoal, eu trouxe esse ponto aqui para vocês entenderem isso e ver como é que as bancas aí de concurso público têm cobrado isso. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em natureza jurídica da arbitragem, existem duas correntes. A primeira diz que a arbitragem é jurisdição. Já a segunda corrente fala que a arbitragem é um equivalente jurisdicional, ou seja, não seria jurisdição, mas sim um equivalente, tá certo? Por exemplo, o Fred Didier, ele fala que a arbitragem é jurisdição, só que uma jurisdição de natureza privada. Já o Daniel Mitidiero fala que é um equivalente jurisdicional, ou seja, não é
jurisdição, tudo bem? Não é jurisdição. E aí, vamos aqui então a um quadro que eu coloquei aqui para vocês entenderem qual é o argumento utilizado por cada uma dessas correntes. A primeira diz o seguinte, a primeira que fala que é jurisdição. A arbitragem é jurisdição, por quê? Porque lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, quando ele fala que não se excluirá da apreciação jurisdicional nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito, ele fala que é permitida a arbitragem. Então, é como se o legislador de 2015 quisesse dizer o seguinte, olha, inclusive a arbitragem não pode ser desconsiderada como uma espécie aqui de jurisdição. O segundo argumento dessa corrente está aqui no artigo 515 do Código de Processo Civil, quando considera a sentença arbitral, ou seja, a sentença proferida ali pelo árbitro, como um título executivo de natureza judicial. Então, esses são os argumentos da primeira corrente que entendem que a arbitragem é jurisdição. Tudo bem? Aí veio a segunda corrente e fala, não, aqui nós temos na verdade, um equivalente jurisdicional. E por quê? Quais são os argumentos, então, dessa segunda corrente? Ela diz o seguinte, que quando você escolhe um árbitro para resolver o seu problema, a sua lide, na verdade, o que você está fazendo, então, é abrir mão daquela porta da jurisdição. Não tem? O sistema multiportas? Então, quando você escolhe um árbitro para essa corrente aqui, significa que você está abrindo mão da jurisdição. Haverá aqui, então, uma renúncia. Para essa corrente, que entende que é um equivalente jurisdicional, há necessidade de que haja uma investidura na autoridade de juiz. Aquele juiz que é aprovado no concurso público da magistratura se torna um juiz togado. E no árbitro nós não temos essa figura aí da investidura, tá certo? O juiz natural, ele não é compatível na visão dessa corrente com a escolha do árbitro. E a gente sabe que a jurisdição tem como um dos seus princípios o respeito ao princípio do juiz natural. Então, se você, na jurisdição, não pode escolher quem vai julgar a sua causa, então a arbitragem não poderia ser jurisdição, já que o árbitro ele é escolhido por aquelas pessoas que estão ali envolvidas no conflito, tudo bem? E o que mais, professora? Aqui, para essa corrente, não é jurisdição porque o árbitro ele não tem a função, ele não tem a competência de executar as suas próprias decisões, tá certo? Aqui também a arbitragem só pode tratar de direitos patrimoniais disponíveis e ainda se submete ao controle do Poder Judiciário. Então, aqui você tem argumentação para as duas correntes. Mas aí, olha só aqui o que diz o item 5, e esse item 5 é da banca Sebrasp. No direito brasileiro, a arbitragem deve ser qualificada como um equivalente jurisdicional. E o que o Sebrasp colocou como gabarito aqui nessa pergunta, nessa questão? Colocou que é errada. Então, pelas provas anteriores da banca Sebrasp, ela tem entendido que a jurisdição ela tem ali uma das suas formas a arbitragem. Então, que a arbitragem seria jurisdição. Ou seja, pelos gabaritos Sebrasp, ele tem adotado a primeira corrente que diz que a arbitragem é jurisdição. Mas eu repito, isso é uma coisa assim muito divergente, inclusive no âmbito doutrinário. Tudo bem, pessoal? Mas eu trouxe essa questão para vocês perceberem que se obviamente cair algo nesse sentido, você marca aquilo que a banca está querendo que você responda. Então coloque aqui que a arbitragem ela deve ser qualificada como jurisdição e não como um equivalente jurisdicional, tá certo? Ela deve ser qualificada, então, como jurisdição. Esse item foi considerado um item errado. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso? Ok? Então, vamos lá. Continuando, então, lembra que eu falei para vocês da justiça multiportas? Que é essa possibilidade da pessoa buscar mais de um meio disponível para solucionar o seu conflito e não apenas o juiz ali. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um julgado importante que pode cair na prova de vocês, porque esse tema
ele está muito em voga e eu percebi que o examinador da prova de vocês lá, quando fez o edital, ele coloca, né, todos os meios aí alternativos de solução de conflitos bem discriminadinhos, então pode ser que caia um julgado importante como esse. Olha aqui o que diz esse julgado. A desjudicialização dos conflitos e a promoção do sistema multiportas de acesso à justiça deve ser francamente incentivada, estimulando-se a adoção de solução consensual, dos métodos autocompositivos, ou seja, aqueles métodos em que as próprias partes solucionam os seus problemas, tá certo? E do uso de mecanismos adequados de solução das controvérsias, tendo como base a capacidade que possuem as partes de livremente convencionar e dispor de seus bens, direitos e destinos. Então, veja, parece até um poema, não é verdade? Lembram disso? Então tá, justiça multiportas, eu acredito que seja um tema importante para a prova de vocês. Agora, olha só, vocês percebem lá no edital que ele colocou uma expressãozinha bem diferente, olha só, ele colocou isso aqui, ó, o dispute board, lembram? Tá lá escrito expressamente no seu edital que pode ser cobrado algo a respeito do dispute board, que também é chamado de comitê de resolução de disputas. E o que seria esse comitê de resolução de disputas ou esse dispute board? Pessoal, aqui a gente também está diante de uma forma alternativa, de outra forma, né, que não somente o Poder Judiciário, forma alternativa, um meio alternativo de solução aqui de conflitos, tá certo? Então, olha só, eu trouxe para vocês o enunciado 49 da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, que fala o seguinte: os comitês de resolução de demandas aqui, de disputas, ou também chamados de dispute boards, que foi o nome que a banca lá colocou no seu edital, são método de solução consensual de conflito na forma prevista no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Esse artigo 3º, parágrafo 3º diz que todos os sujeitos do processo devem incentivar as soluções consensuais dos conflitos, seja ele ali numa fase pré-processual ou mesmo durante o curso do processo, tudo bem? E aí, aqui está, ó, a conciliação, a mediação e outros meios devem ser estimulados, tá vendo? Por todos os sujeitos. Quem são esses sujeitos? Juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive no curso do processo. Ótimo. Aí eu trouxe para vocês aqui algumas características. Método alternativo de solução de conflitos. Nós já falamos que o dispute board é um método de solucionar o conflito que não seja só a jurisdição. Aqui nós vamos ter a formação de um comitê de especialistas que são especialistas naquele assunto que está sendo contratado. Então, em regra, quando é que a gente utiliza o dispute board? Quando a gente tem um contrato, certo? E para evitar que a gente tenha problemas judiciais futuros em relação a esse contrato, nós já prevemos a criação, então, de um comitê. Esse comitê é formado por especialistas naquela área em que o contrato está sendo realizado. Por exemplo, é um contrato de construção. Então, a gente vai ter ali um comitê formado, por exemplo, por engenheiros especialistas naquela espécie de construção. É um contrato de concessão. Então, vamos ter especialistas naquele tipo de contrato para solucionar demandas e prevenir, não só solucionar, mas também prevenir que aquele contrato, que normalmente são contratos de grande monta, muito valor envolvido, sejam levados ao Poder Judiciário e ali se arrastem por uma longa data. Então, olha só, finalidade: prevenir ou solucionar eventuais disputas advindas do contrato em questão, tudo bem? E aí, quando é que esse método, então, ele é mais utilizado, pessoal? Ele é mais utilizado nos contratos de execução continuada e nos contratos de concessão. Por que nesses contratos? Porque nesses contratos a gente não tem ali uma execução imediata do contrato. Não é aquele tipo de contrato que firmou, cumpriu, acabou, as partes nunca mais se olham. Não, aqui a gente tem um contrato que perdura no tempo. Então,
possibilidade de surgirem conflitos são maiores, as possibilidades são maiores. Então, é mais utilizado, é um método mais adequado e mais utilizado para esse tipo de contrato, tudo bem? E aí eu lembro para vocês que esses profissionais aí que são selecionados para fazerem parte desse comitê, eles são profissionais que precisam ser neutros, eles são profissionais que precisam ser imparciais em relação aos contratantes, tudo bem? E além disso, essa decisão, vamos supor que surge um conflito, aí esse comitê vai tomar uma decisão para resolver esse conflito. Essa decisão, ela tem uma natureza vinculativa, tá certo? Ela tem uma natureza vinculativa para as partes, tá certo, pessoal? Entenderam isso? Então, pode ser que caia alguma coisa nesse sentido, então já sabem o que é esse instituto, beleza? Compreenderam? Agora vamos passar para a próxima questão, questão número 6. Na ação popular, em regra, a produção da prova testemunhal poderá ser requerida enquanto não for encerrada a instrução probatória. Então vamos lá. Na ação popular, em regra, a produção de prova testemunhal, pode haver prova testemunhal na ação popular? Pode sim, não tem problema nenhum, tá bom? Poderá ser requerida enquanto não for encerrada a instrução probatória. Então, pessoal, para que serve a ação popular? Para que serve a ação popular? A gente vai ver já para que serve a ação popular. Mas eu quero saber de vocês. É possível que haja produção de provas na ação popular? É possível, com certeza. Isso aqui eu quero que fique bem claro para vocês, porque outras ações de natureza constitucional são cobradas na prova de vocês, e aí isso pode ser bem confundido. Por exemplo, o habeas corpus que é cobrado na prova de vocês, inclusive no âmbito civil, é uma ação de natureza sumaríssima que não admite dilação probatória. Então, não vai haver a produção de provas no habeas corpus, tá certo? O mandado de segurança também é um tipo de ação que exige prova pré-constituída. Já a ação popular, não. A ação popular que tem essa finalidade de proteção do patrimônio público, do patrimônio histórico, cultural e etc., nós temos então ali a possibilidade da produção de provas sem problema. Agora eu quero saber em que momento a produção da prova testemunhal vai acontecer. Ela poderá ser requerida enquanto não for encerrada a instrução probatória? E a resposta é não. Por quê, pessoal? Porque nós temos uma previsão expressa na Lei 4.717 de 65 que diz o seguinte: a ação obedecerá ao procedimento ordinário previsto no CPC. Essa lei, lembrando, ela é anterior, inclusive, ao Código de 1973. Então, algumas expressões que são contidas nela, você tem que fazer uma leitura mais atual, tá bom? Ela não está revogada, mas você precisa atualizar aí com a linguagem do novo CPC. Observadas as seguintes normas modificativas. Então, tem algumas normas que são específicas para a ação popular. E no caso da produção da prova testemunhal, a gente tem a possibilidade de requerê-la até quando? Até o despacho saneador ou até o saneamento daquele processo. Então, olha só, caso não requerida, até o despacho saneador, que atualmente a gente fala de fase saneadora ou saneamento, a produção de prova testemunhal pericial, o juiz ordenará vista às partes por 10 dias para apresentar suas alegações, sendo os autos concluídos para a sentença 48 horas à expiração desse prazo. Então, se não houver o requerimento dessa prova até o despacho saneador, o juiz vai abrir prazo para as alegações, concluir para a sentença e também o processo, ele tomará o rito ordinário, tudo bem? Então, lembrem-se disso, na ação popular nós temos essa diferençazinha aí que seria até o despacho saneador, ok? Não caiam nessa pegadinha se o examinador cobrar isso de vocês lá. Então, vamos lá. Questão número 7, de novo sobre a ação popular. Na ação popular, o juiz determina a intimação do Ministério Público somente após a apresentação da defesa do réu. Aqui nós temos também uma
previsão expressa na Lei 4717, Lei da Ação Popular, que diz o seguinte: quando o juiz despacha a petição inicial da ação popular, simultaneamente ele vai fazer o quê? Ele determina a citação dos réus e a intimação do representante do Ministério Público. Então, ele faz isso tudo no mesmo despacho. Ele já determina a citação daquelas pessoas que vão fazer parte do polo passivo da ação popular e, ao mesmo tempo, já intima o representante do Ministério Público. Então, vejam que aqui a questão está errada, porque ela diz que o juiz determina a intimação somente após a apresentação da defesa do réu, e não, tá certo? O Ministério Público ali na ação popular, ele tem um papel muito importante de verificar se realmente as alegações ali de afronta ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, moralidade administrativa está sendo afrontada. Então, a fiscalização exercida pelo Ministério Público é muito evidente e importante na ação popular. Então, não tem sentido que ele venha se manifestar naquele processo apenas após a apresentação da defesa pelos réus, tá bom? Ele já pode, desde o início do processo, participar para analisar ali aquela questão tão importante envolvida. Então, questão número 7, questão errada. Tudo bem, pessoal? Questão número 8. Um ente do Poder Público Federal firmou um contrato de concessão de serviço de transporte passageiro interestadual com uma empresa privada em desobediência às regras que exigem uma concorrência pública, ok? A assertiva nesse caso nesse caso, segundo a interpretação do STF, uma pessoa jurídica de direito privado que atue no ramo e que demonstre ter interesse em explorar tal serviço, terá legitimidade ativa para propor ação popular, com o fim de obter a declaração de nulidade do referido contrato de concessão. Então, vejam que aqui nós estamos diante de uma questão que fala de um possível dano ao patrimônio público, porque houve aqui a desobediência de regras de licitação, né, da concorrência pública. Aí a questão uma pessoa jurídica de direito privado que tenha interesse naquela concessão, ela pode, percebendo a existência do dano causado ou do possível dano, ela pode ajuizar uma ação popular, ela tem a legitimidade para isso, segundo o entendimento do STF? E a resposta é não. A questão está errada, com base na súmula 365 do nosso STF. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor a ação popular. O único legítimo para propor a ação popular é o cidadão. E como é que a gente faz a prova dessa cidadania? Por meio da apresentação de documentos que comprovem a questão da sua possibilidade, por exemplo, de voto, do exercício aí da sua cidadania, como, por exemplo, a apresentação do seu título de eleitor, tá? É uma forma de você comprovar que é cidadão, ok, pessoal? Então, não é possível pessoa jurídica. Algumas doutrinas aí do direito processual civil dizem que o Ministério Público teria legitimidade, mas não é a regra, não é a corrente majoritária, até mesmo porque a lei da ação popular é bem expressa ao falar do cidadão como o legitimado ativo. A Constituição Federal também menciona cidadão. Então, a gente não pode levar essa questão do Ministério Público como se fosse a regra, e o STF também já, por meio da súmula 365, disse que pessoa jurídica não pode ter essa legitimidade, tá certo? Então, questão número 8, item errado. Agora vamos questão número 9. Questão número 9. De acordo com o STJ, o juiz pode determinar na ação popular a anulação do ato lesivo ao patrimônio público, sendo-lhe vedado, ou seja, proibido, entretanto, determinar o ressarcimento, o que exige instrução probatória em processo de conhecimento. O que o examinador está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, quando você ajuiza uma ação popular, você pode até pedir a anulação daquele ato lesivo ao patrimônio público, mas você não pode pedir o ressarcimento dentro da própria ação popular. Você tem que ajuizar uma outra ação de conhecimento para pedir esse ressarcimento.
É certo isso? É certo dizer isso? Não, porque a ação popular ela visa as duas coisas. Ela visa tanto anular o ato lesivo como reparar os eventuais danos que foram causados, tá certo? Então, questão número 9 está errada. E olha só o que diz aqui o artigo 11 da Lei 4717. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará também ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, aqueles beneficiários do ato impugnado, tá certo? Porque às vezes a pessoa leva ali uma bocadinha, né? Quando houve ali um dano praticado contra o patrimônio público, vai ter o responsável pela prática daquele ato e pode ter também os beneficiários diretos daquele ato lesivo praticado. Então, eles também fazem parte do polo passivo e são condenados. Ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa, tá bom, pessoal? E muito importante, então, essa finalidade aí da ação popular. Ótimo. Agora passamos para a questão número 10. O termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança contra a aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial. Mandado de segurança também é uma das ações aí de natureza constitucional exigidas no seu edital. Então, o que é importante aqui com relação a essa questão do termo inicial ou do prazo para a impetração do mandado de segurança? Prestem bem atenção nisso. Quando você vai lá na Lei 12.016, Lei do Mandado de Segurança, o artigo 23 diz que o direito de requerer mandado de segurança, ele extingue-se, né, em 20 dias. Então, você tem aí 20 dias. Esse prazo é um prazo de natureza decadencial, contados de quando? Da ciência pelo interessado do ato impugnado, tudo bem? Só que aí veio um julgado muito importante, que é esse aqui, que diz o seguinte, ó: consoante entendimento consolidado nesta corte, o termo inicial do prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar. Então, a aplicação de penalidade disciplinar é a data de quê? É a data da publicação desse respectivo ato de penalidade no Diário Oficial e não da posterior intimação da pessoa do servidor, entenderam? Então, aqui, ó, por mais que aqui no 23 esteja falando que esse prazo é contado da ciência pelo interessado, nessa circunstância, entende-se que é da publicação dessa penalidade no Diário Oficial e não da intimação pessoal dele, que pode inclusive ter acontecido depois, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos, porque nós temos essa jurisprudência aqui de 2019 e essa questão ela é considerada, então, certa. Gabarito aqui, certo, foi considerado certo com base neste julgado, tá bom? Então, lembrem-se disso. Ótimo. Aí vamos para, então, agora a questão número 11. Todo mundo compreendendo direitinho? Precisamos aqui fazer o máximo para que vocês consigam abarcar aí a maior quantidade de conteúdo, chegar lá na prova e lembrar assim, pô, a professora Lídia falou isso. Então vamos lá, com muita força. Quero que vocês estudem nessa última semana como se não houvesse amanhã, tá bom, pessoal? Quando vai chegando assim a prova, eu me lembro muito de mim, a época que eu estudava para a Defensoria Pública e que estava chegando a prova e eu pensava assim que o mundo estava acabando, eu quero estudar porque eu preciso passar, pronto, acabou, não tem nada que me tire desse foco e eu quero que vocês tenham isso em mente. Então vamos lá, questão número 11. Segundo o STJ, a decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia todos os associados, sendo irrelevante a filiação ter ocorrido após a sua impetração. Pessoal, esse item aqui eu coloquei porque nós temos jurisprudência muito recente e o CESP, o SEBRAE, vocês sabem como é que eles são, né? Eles são ali terríveis, o negócio saiu ontem, eles estão cobrando na prova de amanhã. Então, vamos estudar isso aqui com afinco, inclusive eu trouxe a parte aqui que explica o julgado para vocês não confundirem
bolinha de gude com uva passa. Então vamos lá. Aqui, ó. Questão número 11. Primeiro, vamos ler aqui. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o mandado de segurança coletiva, então estamos falando de mandado de segurança de natureza coletiva, certo? Ele configura o que na visão do STJ? Uma hipótese de substituição processual. Anotem isso, tá? Por meio da qual o impetrante, no caso, a associação que está impetrando aí esse mandado de segurança, ela atua em nome próprio, ou seja, atua em nome da própria associação, mas defende o interesse de quem? O interesse alheio, que vai pertencer aos seus associados. Então, supondo que você faça parte aí de uma associação, essa associação impetra um mandado de segurança. É uma impetração em nome próprio, em nome da associação, mas para defender o interesse dos associados, então um interesse alheio. Por isso a gente fala em substituição processual, certo? E nesse caso, desnecessária para a impetração desse mandado de segurança a apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo de uma lista nominal. Não preciso colocar lá um nome, uma lista com o nome de todos os associados. Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo vai fazer o quê? Vai beneficiar todos os associados daquela associação, tá certo? Cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão, sendo irrelevante, não importa se a sua filiação como associado aconteceu após o momento em que a associação já tinha impetrado o mandado de segurança coletiva. Entenderam isso? Então, percebam o que o STJ julgou. Aí, olha só. Registre-se, para não haver confusão, que o STF, ao julgar esse recurso extraordinário aqui, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesse dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem no momento anterior ou até a data da propositura da demanda. Então, percebam que o que está aqui é diferente do que está aqui, certo? O que está nesse recurso extraordinário não é o mesmo que está escrito aqui nesse parágrafo 1º. E aí vem o STJ explicando essa diferença. Então, olha só, no entanto, o referido entendimento diz respeito apenas a quê? Aos casos de ação coletiva ajuizada, ação coletiva ajuizada sob o rito ordinário por associação quando atua como representante processual de seus associados, tá certo? Nessa hipótese, aí sim vai se fazer necessária, né, a apresentação de uma procuração específica dos seus associados ou concedida pela Assembleia Geral convocada para essa finalidade, bem como uma lista com o nome dos associados que estão sendo representados. Então, vejam que há uma diferença bem gritante aqui. Nessa situação, qual seja, representação processual, a sentença proferida na ação coletiva, aí sim vai se restringir somente aos associados, tá certo? Que deram aquela procuração. Então, percebam a diferença de situação aqui, ó. No primeiro caso, que é o caso que está sendo cobrado na nossa questão, nós temos um mandado de segurança coletivo, mandado de segurança coletivo impetrado por uma associação em nome próprio na defesa dos seus associados. Não vai precisar de lista nominal, não precisa de procuração específica e todos aqueles associados que estão englobados naquela situação jurídica serão beneficiados, não importando se eles se tornaram associados depois da impetração do mandado de segurança. Essa situação é diferente da que foi julgada pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Lá no STF, ele entendeu que quando nós estamos diante de uma associação ajuizando uma ação coletiva de rito ordinário, ou seja, não é um mandado de segurança, aí sim nós precisaríamos entender que há necessidade de lista nominal, há necessidade de procuração específica e que a decisão vai abarcar somente aqueles associados que estão ali nominados na ação, tá certo? E também
que se filiaram antes da impetração, do ajuizamento da ação. Entenderam isso? Então, são situações diferentes, tá bom, pessoal? Lembrem desse julgado, pode ser que ele seja cobrado. Então, olha só, segundo o STJ, a decisão em mandado de segurança coletivo impetrado por associação beneficia todos os associados, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a sua impetração? Certo, porque aí nós não estamos falando daquele caso julgado pelo STJ. Compreenderam? Todos entenderam? Vai cair isso na prova, hein? Vai cair. 12. É ilegal teratológica a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado no período de pandemia. Por que eu coloquei essa questão aqui para vocês? Porque o examinador, a banca, colocou lá no seu edital habeas corpus civil, habeas corpus no processo civil. E essa questão foi decidida pelo STJ em um habeas corpus de natureza coletiva ajuizado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, para verificar se é possível ou não a manutenção de prisão civil do devedor de alimentos durante a pandemia do Covid-19. Então, aqui tem muitos assuntos modernos envolvidos. Pandemia do Covid, prisão civil de devedor de alimentos, habeas corpus que está expressamente previsto no seu edital. Então, pode ser que caia justamente esse item. E aí, o que acontece? O STJ entendeu realmente que é ilegal a prisão civil do devedor de alimentos no regime fechado. Vejam, o CPC, quando ele fala em prisão civil do devedor de alimentos, ele estabelece que o regime é fechado, certo? A exceção está aqui existindo por conta do período da pandemia. Nós temos a lei que fala o seguinte, olha, no período da pandemia não vamos prender em regime fechado. A prisão ela vai acontecer na modalidade domiciliar, tá certo, pessoal? Essa lei é a Lei 14.010 de 2020, que fala da prisão domiciliar para a prisão civil do devedor de alimentos. Então, realmente, o STJ decidiu no habeas corpus 569-014 do Rio Grande do Norte que essa prisão ela é ilegal se for realizada no regime fechado, sob o regime fechado. Então, item 12, item correto. Ótimo. Questão 13. O julgamento de ação contra INSS que objetiva o reconhecimento exclusivo do direito de receber pensão decorrente de morte de companheiro não será de competência da Justiça Federal, caso seja necessário enfrentar uma questão prejudicial referente à existência da união estável. Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque lá no edital de vocês está falando expressamente que vai cobrar a competência da Justiça Federal. E como vocês vão ser delegados federais, é importante que vocês saibam bem a competência da Justiça Federal. Então, foquem aí no estudo do artigo 109 da Constituição. E isso aqui é um entendimento jurisprudencial. Olha só, o que está querendo saber assim? O INSS, ele é o responsável aqui por reconhecer o direito de pensão, certo? Pensão decorrente de morte de companheiro. Ótimo. Certo? Mas é possível que quando uma pessoa vá pedir uma pensão por causa da morte de seu companheiro, talvez seja necessário enfrentar uma questão que é uma questão chamada de questão prejudicial, ou seja, primeiro eu tenho que analisar isso para depois eu saber se eu vou ter direito a essa pensão. E que questão seria essa? É a questão da união estável existente entre aquelas pessoas. Entenderam, pessoal? E aí eu pergunto para vocês, é possível que a Justiça Federal continue competente quando o INSS, quando a gente tem uma ação contra o INSS, mesmo que aquela Justiça Federal seja competente para analisar a existência da união estável, que em regra é uma matéria de competência da Justiça Estadual? O que vocês acham? Aqui na questão está dizendo que o julgamento dessa ação, que objetiva reconhecimento exclusivo do direito de receber uma pensão, não será de competência da Justiça Federal, caso haja a necessidade de enfrentar essa questão prejudicial com relação à existência da união estável. Isso daqui está errado. A permanência da ação, a tramitação dessa ação, mesmo que tenha que analisar essa questão prejudicial aqui de união estável,
é da Justiça Federal, sim. O STJ já decidiu isso em um conflito de competência, tá bom? O STJ já decidiu isso em um conflito de competência. Então, mesmo que tenha essa questão prejudicial da união estável, permanece essa ação sendo de competência da Justiça Federal por existência ali da figura do INSS, beleza? Agora vamos passar então para a questão número 14. Olha só. CESP aqui, delegado de Polícia Civil. De acordo com o CPC, a incompetência relativa. Letra A, é um vício que não pode ser superado por acordo entre as partes? O que vocês acham? Errado, tá? Quando a gente fala em incompetência relativa, há um artigo que é o artigo 62 do CPC, que diz que a competência relativa ela pode ser modificada, né, por convenção das partes, sim, tá bom? Agora, não tem essa possibilidade quando a gente está falando de competência absoluta, ok? Então, não pode ser superado? Falso, pode. O que mais, pessoal? Letra B. Deve ser alegada mediante exceção de incompetência? Não. Não vamos mais alegar a incompetência relativa por meio de exceção de incompetência. Isso era uma coisa prevista no Código de 1973. Nós não temos mais a exceção de incompetência no atual Código. Agora, a gente alega as incompetências, sejam elas relativas ou absolutas, por meio de preliminar na contestação, conforme o artigo 337 do Código de Processo Civil. A incompetência relativa não pode ser alegada pelo Ministério Público? Errado, claro que pode. Naquelas causas em que o Ministério Público atuar, ela pode sim, tá bom? As causas em que o Ministério Público atua estão previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Pode ser declarada de ofício pelo juiz? A resposta aqui é não. A incompetência relativa, ela precisa de manifestação das partes. O juiz não pode declarar de ofício, ok? Então, a resposta correta, letra E, será prorrogada se o réu não alegar na contestação. O que é isso, será prorrogada? Significa que se o réu não alegar em preliminar de contestação que aquele juízo é relativamente incompetente para aquela demanda, aquele juízo ele passa a ser o competente. Isso a gente chama de prorrogação de competência, tudo bem? Então, questão número 14, letra E. Questão número 15. O novo CPC reconhece a competência concorrente da jurisdição internacional para processar a ação de inventário de bens situados no Brasil, desde que a decisão seja submetida à homologação do STJ. Aqui nós estamos diante de uma questão errada. E errada por quê? Porque nós não temos uma competência concorrente quando a gente fala em inventário de bens situados no Brasil, tá certo? Nós temos aqui uma competência de natureza exclusiva. Então, se um juiz de um estado estrangeiro decidir uma causa que trate de um inventário que tem bens localizados no Brasil, aquela decisão sequer poderá ser homologada pelo STJ, porque não era competência daquele juiz e a nossa jurisdição não vai aceitar. Então, aqui estamos diante de uma competência exclusiva, de acordo com o artigo 23. Olha só, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, tá certo? Exclusão de qualquer outra. E aí nós temos, ações relativas a imóveis situados no Brasil, matéria de sucessão hereditária, como por exemplo o inventário, tá certo? Em que nós tenhamos então bens situados no Brasil. E o item 3, que fala do divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, procederá-se a partilha também de bens situados no Brasil. Então, tudo, pessoal, quando nós estamos falando de bens localizados no Brasil, no 23 temos aí a competência exclusiva, tá certo? Então, item 15, item errado. Item 16, vamos lá, questão 16. Julgue os itens a seguir a respeito do procedimento da tutela antecipada. Tutela antecipada. Vamos lá. Primeiro, concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial
com a complementação de argumentação e a confirmação do pedido de tutela final. E, se for o caso, com a juntada de novos documentos. Então, aqui a gente está falando, na verdade, então, do tema tutelas provisórias. Vocês se lembram que as tutelas provisórias, elas podem ser de urgência ou de evidência. Lembram disso? Tutela de urgência ou tutela de evidência. A de urgência está no 300 e a de evidência no 311 do Código de Processo Civil. Quando a gente fala de uma tutela antecipada, nós vamos precisar depois fazer uma complementação. Então, realmente, o autor ele vai precisar aditar a petição inicial, porque ele tinha ali uma questão bem urgente, ele fez um pedido antecipado. Aí, ele vai agora, dentro do prazo, aditar a sua petição inicial para tratar do seu pedido principal, entenderam? Com o quê? Com a complementação da argumentação e confirmação do pedido de tutela final. E, se for o caso, se houver ali a necessidade, a depender do caso concreto, juntar novos documentos. Então, isso está aí no artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Vamos lá ao item 2. Então, item 1, certo. Item 2. O aditamento da petição inicial deverá ocorrer nos mesmos autos, no prazo de 15 dias, mediante o pagamento de novas custas processuais. Prestem atenção. A gente está falando de tutela antecipada. Eu fiz um pedido de forma antecipada, agora eu vou aditar a minha petição inicial. Não haverá necessidade também de pagamento de novas custas. Então, lembrem-se disso. Então, item 2, item errado. E item 3, nós vamos ter o seguinte: o processo será extinto sem resolução do mérito quando não for realizado o aditamento da petição inicial. Verdade isso daqui. Se você tem ali o prazo para fazer o aditamento da sua petição inicial e você não faz, significa que você não vai ter aquele pedido principal analisado pelo juiz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai extinguir sem analisar o seu mérito. Isso está no 303, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. Então, item 3, item correto. Então, vamos voltar aqui para ver qual é as nossas alternativas, né? Assinale a opção correta, então. Vamos lá. Aqui, então, o item 1 e 2 estão corretos. Gabarito da nossa questão, letra C. O item 1 e 2 não, item 1 e 3, tá certo, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Questão 17. A perda da capacidade processual do representante legal da parte configura hipótese de suspensão do processo. Então, olha só, você tem ali um processo entre A e B. O A está sendo representado por um advogado. O B está sendo representado por outro advogado. Imagine, pessoal, que o seu advogado, o advogado de A, ele perdeu a sua capacidade processual, certo? Ele deixou de ser pessoa capaz. Nesse caso, haverá uma hipótese de suspensão do processo? Com certeza, é necessário suspender, porque você não pode permanecer ali sem o seu representante processual. E aí, vejam o que diz aqui o artigo 313. Suspende-se o processo pela morte. Então, se o seu advogado morre, você também tem a suspensão. Ou, se ele perde a capacidade processual, também, também tem essa suspensão. E aí, essa suspensão do inciso 1, que é pela morte ou perda da capacidade, ela se processa nos termos do artigo 689, que é um procedimento chamado de habilitação. Procedimento de habilitação. E aí, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz vai determinar a suspensão do processo e vai observar o seguinte: se faleceu o réu, vai ordenar a intimação do autor para que promova a citação do espólio, tá certo? Ou dos sucessores. Agora, se faleceu o autor, aí o que vai acontecer? Se aquele direito que estava sendo manifestado aqui naquela ação for um direito transmissível, vai determinar a intimação do seu espólio para dar continuidade àquele processo.
Vem o parágrafo 3º e diz, no caso de morte do procurador, que é o que fala a nossa questão, ou de qualquer, do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência, o juiz determinará que a parte constitua um novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito, se você não nomear esse novo mandatário, ou então ordenará prosseguir o processo à revelia do réu. Então, a consequência para o autor e para o réu é diferente. Se for o autor que não nomeia o novo mandatário, aí vai haver um prejuízo que é o quê? De extinção do processo. Mas se for o réu que não nomeia um novo mandatário, o juiz não pode extinguir o processo, porque na verdade ele estaria penalizando o autor. Mas ele vai poder considerar aquele réu revel, tá bom? Porque ele não pode continuar o processo sem o seu representante legal ali, ok? Então, questão número 17, item certo, porque diz que suspende sim o processo. Ótimo. Vamos para a questão número 18. O juiz deverá conceder à parte oportunidade para corrigir vício que possa resultar na extinção do processo sem a resolução do mérito. Então, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para corrigir vício, para que um vício que possa resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. Esse item aqui é um item certo. Isso tudo com base no princípio que a gente chama de princípio da primazia da solução de mérito. O que significa isso? Se o juiz está diante de um vício que pode ser sanado, que tem a possibilidade de correção, não é possível que o juiz extinga o processo sem dar essa oportunidade à parte, porque senão ele estaria ferindo o princípio da primazia da decisão de mérito. Então, olha só o que diz o artigo 317 do Código de Processo Civil. Ele diz que antes de proferir decisão de resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade, para, se possível, obviamente, por que se possível, pessoal? Porque existem vícios que são vícios insanáveis, né? Vícios insanáveis. Então, nesse caso, não tem como o juiz dar essa oportunidade. Mas se for o caso de um vício em que seja possível a correção, se for um caso de possibilidade de correção, aí sim nós estaremos então diante dessa situação aqui em que o juiz chama a parte para corrigir esse vício, tá certo? Ok? Ai, deu um eco aqui no meu YouTube. Então, pessoal, é isso aí. Fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam ser aprovados com muito louvor nessa prova aí de delegado da Polícia Federal. Não esqueçam de mandar as mensagens depois, dizendo, professora, fui aprovado, fui aprovada, estou contente aqui, lotado em, deixa eu ver, lá no norte, brincadeira, onde vocês quiserem, de preferência, né? Então, quando eu falo norte é porque é bem distante aqui do Distrito Federal, mas eu tenho muitos colegas que estão lotados no norte e adoram, principalmente defensores lotados aí em diversas comarcas do interior do norte e gostam muito e querem muito, né, estar ali, porque realmente é uma fase, a gente está estudando, é uma fase que a gente precisa saber, né, das nossas potencialidades, da nossa força. Às vezes a gente vai para uma prova muito pouco confiante. E eu quero dizer para vocês que isso é normal, mas ao mesmo tempo é importante que você faça um exercício mental de muita confiança, dizer assim, eu estou preparado, mesmo que você por dentro, lá no seu íntimo, não sinta isso de verdade, mas coloque na sua cabeça que você está bem preparado, que você está pronto para exercer esse desafio, esse munus, né, essa responsabilidade que está sendo colocada nas suas mãos. Isso vai te dar uma força tão grande na hora de realizar a prova, que você vai, às vezes, o seu cérebro vai caminhar para te dar a resposta correta, sem nem você fazer tanto esforço. Então, pessoal, mais uma vez eu estou aqui para dizer que vocês podem contar sempre comigo e com toda a equipe do Gran Cursos Online aí na aprovação de vocês, tá bom? Um grande beijo, boa prova para vocês. Provavelmente, se a prova for realizada aí realmente no domingo, e nós esperamos que seja, né,
Não sei qual é a situação de vocês, se vocês querem que não ou que não seja, mas é porque isso cria tanta ansiedade que a gente já nem sabe mais o que é melhor. Mas se for, então, se for realizado no domingo, que vocês façam com muita fé, muita garra e com muita dedicação, confiantes na aprovação de vocês, tá bom? Um grande beijo a todos e boa prova. Até mais!